Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E esse vídeo hoje, especificamente, nós vamos falar como que os narcisistas se prendem pela síndrome do impostor, né? Primeiramente, você deveria fazer uma reflexão sobre quem você é, sobre o que você aprendeu ao longo do tempo com os erros da vida. Você deveria, na verdade, olhar para trás e fazer aquela reflexão do tipo, eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Tem algo que de fato poderia ter sido feito de uma outra maneira? Né? Como é que você respondeu ao longo do tempo sobre as dificuldades crônicas que a vida te apresentava, sobre aquilo que vinha na sua direção? Como é que aqui uns pontos cegos, algumas coisas que você jamais nem pretendia ter passado, como que você sobreviveu a essas determinadas situações e realmente se viu numa oportunidade de aprender algo e também você ter reconhecido que você cometeu algum erro, né? E eu falo assim, às vezes a gente faz algumas coisas na nossa vida e a gente não entende por que fez, né? A gente simplesmente atuou daquela forma que aquilo parecia ser o mais certo naquele momento. E muitas vezes isso pode causar algum grau de vergonha, naturalmente, é um processo de crescimento, né? Agora você entende que todos nós, de alguma maneira, compartilhamos uma humanidade em comum, né? Todos nós somos falhos, isso é uma verdade que a gente precisa de carregar. Todos nós, de fato, temos imperfeições, todos nós temos experiências que às vezes são embaraçosas para a nossa vida, mas que faz parte, né? Ninguém aqui está preparado para ser um ser perfeito, ninguém aqui está preparado para nunca errar na sua vida, né? A gente comete na nossa rota diversos erros diferentes, a gente comete alguns hábitos ruins de vida, né? Temos algumas emoções erradas durante o nosso aprendizado, de algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida, e a gente pode até muitas vezes tomar decisões imprudentes, né? A gente pode de alguma maneira fazer coisas que a gente sabe que é parte de algo, de um todo, da própria humanidade, da própria circunstância de ser um ser humano, né? De não ser perfeito. E isso é o que a gente compartilha ao longo da nossa existência aqui na Terra, e isso é uma realidade para todos nós, né? O narcisista, ele tem uma relação um pouquinho diferente com isso, né? Porque o narcisista, ele é alguém que não consegue reconhecer essa verdade dessa humanidade, dos erros e acertos, né? Ele pode achar que é impossível ele errar, ou é muito difícil que ele erre, aquela sensação de ser especial, de ser uma criatura de fato iluminada, né? Por que é tão difícil para o narcisista enxergar a humanidade, dele enxergar quem realmente ele é, né? Quando o narcisista ele entra nessa idade adulta, ele entra num enredo, né, que é uma fantasia, é um mundo só dele, né, e fica preso numa circunstância que a gente chama de síndrome do impostor, né? Eles de fato eles não aprenderam de uma forma honesta a ser quem realmente eles são. Eles não conseguem fazer isso. E especialmente nas crianças, né, a gente acaba vendo isso, mas também nos adultos, você percebe que eles têm momentos de fragilidade na vida deles, que eles precisam de tomar algumas decisões e acabam aprendendo um padrão errático de ver o mundo, de buscar um raciocínio que possa, de fato, o que eles fazem é se livrar de uma culpa o qual é deles. E às vezes aquilo é tão difícil de encarar aquela realidade que eles acabam adotando uma postura extremamente defensiva, né? E isso aí vai gerando esse padrão disfuncional do transtorno de personalidade, né? Os momentos do estágio inicial do desenvolvimento, né, eles ficam em alguns momentos totalmente dependentes, tentando realizar algumas coisas que eles queriam, e às vezes eles vão cometendo alguns erros e aí eles percebem que é melhor buscar um sistema de recompensa do que de fato encarar a vida como ela é, né? Como eu sempre falo aqui nos vídeos, o inferno são os outros, a culpa é sempre dos outros, né? Então essas pessoas elas precisam de alguém para guiar, precisam de alguma figura de autoridade, né? Que podem fazê-las aprender a amar, né? De ter paciência, de dar direção. Geralmente os nossos pais é que fazem isso, né?
Só que às vezes eles também cometem erros. Às vezes você está aí diante de um pai narcisista, de uma mãe narcisista, de alguém que não teve referência para conseguir ensinar isso. Então, de alguma forma, essas pessoas elas vão sendo colocadas a realizar esse tipo de situação na sua vida que eles nem imaginavam, eles nem conseguem compreender que isso é um padrão errático de viver, né? Essas pessoas, né, elas também passaram por situações disfuncionais na sua infância, como eu já expliquei aqui da própria origem do narcisismo, né, com origem genética e origem ambiental. Essa é a parte ambiental que pode causar o narcisismo, né? Um narcisista grandioso, no entanto, né, ele não possui um sistema de julgamentos. Eles aprenderam, né, que coisas como o amor, a aceitação, a inclusão, isso é muito condicionado, é condicional. Então pode ser um conceito guiado por interesse, guiado por algo que é necessário para que se tenha um benefício próprio, né? Esse conceito do amor, um amor sendo uma escolha, uma decisão pura, sem esperar uma reciprocidade, sem esperar alguma coisa em troca, é um conceito que o narcisista não aprendeu, né? E eles não podem se dar ao luxo desse senso de honestidade, né? Se isso aí fosse feito, né, se eles reconhecessem quem eles são, eles destruiriam essa própria síndrome do impostor que eles possuem, né? Então, eles tentam realmente parecer quem eles não são, né? Eles negligenciam certos princípios fundamentais na vida. Isso você pode perceber justo também quando você está dentro de um relacionamento narcisista, né? A vida ela é uma vida que você vai perceber que muitas vezes acontecem situações que podem te humilhar, que podem te fazer mal, né? Você pode perceber que a vida possui pontos negativos inesperados, a vida possui vantagens também em situações em que você pode ser ajudado por alguém de forma recíproca, você não estava esperando aquilo, né? Agora, todos nós, de fato, temos também o nosso lado sombrio, temos um lado mais saudável, né? E a gente vai fazer um equilíbrio nisso no nosso ponto de equilíbrio, né? O narcisista não tem uma vida equilibrada, né? As pessoas normais, elas equilibram, porque defeitos todos nós temos algum lado sombrio, alguma dificuldade, alguma coisa que seja complicada de lidar, né? O narcisista ele não consegue encontrar, né, esse princípio de equilíbrio, né? Em algum momento você percebe que o narcisista ele faz tudo realmente esperando alguma coisa em troca. Ele de fato ele não consegue honestamente enxergar a bondade da vida, ter um domínio próprio, ter uma lealdade, fidelidade. E eles têm um senso de tratamento especial como se fossem realmente seres iluminados. Eles esperam ser o centro da atenção. E é um ponto curioso, né? Eles estão cientes de todos os pontos negativos que eles possuem, eles têm noção de uma dificuldade, eles se envolvem com essa própria tensão de entender que tem alguma coisa que está sendo errada, né? Só que eles guardam isso como segredos e como mentiras, né? Eles racionalizam esses pontos negativos e tentam disfarçar quem eles realmente são. Eles realmente entendem que tem às vezes um problema, mas eles não conseguem assumir, porque isso tiraria, né, aquela máscara diante deles, né? Então eles realizam todo tipo de comportamento, de atitudes, de respostas muito disfuncionais, né, em relação a você, simplesmente porque eles querem se manter dentro dessa síndrome, não tem nada que os faça sair dessa síndrome do impostor, né? Então há muitas maneiras, né, muitas maneiras diferentes, que essa síndrome do impostor ela afetará a maneira como eles se envolvem com você. Então eu queria transcorrer isso durante esse vídeo para que vocês possam saber. A primeira delas, né, é que eles vão tentar fazer com que seus problemas pessoais sejam sua culpa. Pois os narcisistas se arrependem de fato, mas eles não podem admitir, né? Aliás, eles não se arrependem, eles não podem admitir que fizeram uma coisa. Por quê? Porque isso tiraria essa máscara da perfeição que eles possuem. Então eles vão dizer que eles não fizeram aquilo e que eles não se arrependem de ter feito, por mais que seja uma coisa às vezes que é socialmente grotesca. Eles não querem admitir, eles não querem assumir isso. A culpa vai ser sua. Por exemplo, cometer uma traição, a culpa é sua. Foi para a cama com outras duas pessoas, a culpa é sua.
né, tirou dinheiro de alguém. Sim, estou dando exemplos diferenciados. Isso é um comportamento antissocial, é sociopata. A culpa é sua. Então, eles dirão que fizeram isso sempre por culpa de alguém. Eles culpam, eles transferem a culpa para outra pessoa. O segundo ponto, né, elementar, frequentemente eles se colocarão na posição de vítima incompreendida sobre algo negativo que aconteceu com eles. Então, o narcisista, ele culpa as pessoas e as circunstâncias pela qual aconteceu determinada situação. Eles carregam fortemente a mentalidade de vitimização e colocam as pessoas no tribunal de culpa, né? Na minha situação, quando eu passei por esse relacionamento narcisista, minha ex, ela me colocava no santo tribunal. Tudo que acontecia era minha culpa. A culpa sempre era minha. E eu tinha que ficar nesse santo tribunal e aguentar aquilo, né? A terceira característica, né, é que eles se apegam a uma autobajulação. Pelo fato de eles se acharem muito especiais, eles vão dizer que eles jamais cometeriam determinados erros ou fariam alguma coisa, né, se não fosse a sua culpa, né? Então, a maneira com que eles fazem é como se eles fossem especiais. Então, eles se autoelogiam para dizer, eu sou desse jeito, né? Eu sou responsável, jamais cometeria essa irresponsabilidade. Eles se motivam, eles transmitem uma imagem a si mesmo de que são realmente pessoas especiais, né? Eles não possuem empatia, você já sabe disso. Você já deve ter visto todos os vídeos aqui no meu canal. E eles não sabem se colocar no lugar dos outros. Se eles fossem se colocar no lugar dos outros, eles teriam humanidade. Isso é algo que o narcisista não tem, né? Eles também não gostam de passar vergonha. Eles não gostam de sentir vergonha. E eles gostam de se tornar porta-voz da vergonha dos outros, inclusive a sua, né? Então, quando se tem alguma vergonha na história deles, o motivo é que você causou esse resultado final. Nunca é porque eles cometeram aquela situação vergonhosa. Então, eles fogem de lidar com a própria culpa, né? Eles também possuem muitas histórias inventadas, né? E eu falo muito que o narcisista, ele confabula a realidade, né? O narcisista, quanto mais o tempo passa, parece que é menos ruim para eles inventar alguma história sobre determinada situação, né? Ele vai inventando uma narrativa que não condiz com a verdade e justamente quando trata sobre eles mesmos, aí que eles fazem mesmo essa mentira se transformar em algo muito maior, né? O sétimo ponto, que eles usam constantes jogos de táticas evasivas. Você não consegue confrontar um narcisista diretamente. Eles são muito evasivos de apontar as suas falhas. Então, toda vez que você tentar falar de erro com o narcisista, ele vai tentar diminuir esse erro, né, a importância desse erro, e vai culpar a outra pessoa por aquilo que aconteceu, né? O oitavo ponto, que também se tornam altamente defensivos. Quando você confronta o narcisista para discutir um problema, né, o que você precisa de conversar, porque você está sabidamente entendendo que é necessário discutir aquele problema com essa pessoa, eles se tornam defensivos e ainda por cima culpam você pela determinada situação ou alguma outra pessoa, né? E acaba tendo um ataque de raiva, né? E quando você percebe que o narcisista está preso por sua própria síndrome do impostor, você reconhece também que existem variedades que essas pessoas simplesmente, né, verdade, simplesmente que eles não conseguem entender e não vão conseguir aceitar. Por exemplo, a gente pode encontrar aí conexões à medida que compartilhamos a nossa humanidade, né, sem que isso se mova para interesse. Então, o narcisista ele não aprendeu a se conectar com as pessoas sem um interesse secundário, né? O ideal também, a vida ideal, a gente sabe que ela não existe, né? A gente pode almejar a vida ideal, mas muitas vezes a situação que acontece nas nossas vidas, ela tem que ser levada por aquilo que naquele momento é o melhor, né? E o narcisista, ele busca uma vida ideal inalcançável, né? Mesmo quando a gente também discorda ou a gente tem prioridades diferentes na vida, a gente ainda pode se beneficiar com a diversidade, com a complexidade do relacionamento, né? A gente pode se tornar indivíduos mais fortes por conta disso. Agora, o narcisista não, ele não reconhece as opiniões diferentes,
ele não está disposto a aprender com uma outra pessoa, o narcisista não está disposto a evoluir, né? Eles também deveriam saber que não é vergonhoso a gente assumir a própria vergonha dos nossos erros, né? As nossas dificuldades, aquilo que está dentro mesmo da própria personalidade nossa, que é um defeito, que é algo que a gente tenta corrigir. O narcisista não, ele sente vergonha disso, ele deveria saber também, né, que o prestígio e o poder não deveriam ser, de fato, objetivos de vida. A gente deveria amar as pessoas, o amor dá um sentido de vida, ter um filho dá um sentido de vida, fazer algo pelas pessoas dá um sentido de vida. O narcisista, muitas vezes, ele se move pelo sentido de vida de ter poder, de controlar, de ser uma pessoa especial, uma mente brilhante, né, no meio de tudo. Então, o amor ele não é conduzido aqui como uma escolha pela pessoa narcisista, né? Eles deveriam também não cair nessa armadilha de comparar o seu mundo interior com o seu mundo exterior, né? Porque eles tentam apresentar para o mundo alguém que é melhor do que ele realmente é. Porque o narcisista ele não se aceita, ele tem uma autoestima baixa, conforme também já falei em outros vídeos, né? Então eles querem sempre se colocar numa situação privilegiada, e às vezes isso não é aquilo que é o melhor para ele, né? Então a nossa sobrevivência ela exige que a gente seja honesto com a gente mesmo, né? Quando a gente confronta esse eu autêntico, né? Quando a gente confronta a nossa realidade que vivemos, a gente pode ver que a gente pode aprender muito, e dentro da diversidade de coisas que acontecem na nossa vida, aprender com os erros, com acertos, e sobretudo ter compaixão pelas pessoas, né? Sobretudo aceitar a vida como ela realmente é algumas vezes, e a vida às vezes ela é pesada, ela é difícil realmente para as pessoas. O narcisista ele não consegue aceitar essa ideia, eles querem desesperadamente e precisam disso, eles precisam da compaixão dos outros, mas eles não se colocam em dar uma compaixão a alguém, né? Eles querem receber as coisas dos outros, mas eles não estão dispostos a dar a mão para uma pessoa. Então, você tem que deixar essas pessoas no seu próprio estado, né? E aceitar mesmo a ideia que um tipo de pessoa com essa personalidade, com uma síndrome do impostor, ela não combina contigo. Então, justamente por isso que eu criei um material da mentoria Quebrando as Algemas, para facilitar com que você possa, através de estudo, através de aulas expositivas, onde eu escrevo com você, onde tem material escrito, onde você tem um conteúdo audiovisual, você possa aprender a lidar com relacionamentos abusivos, entre eles o relacionamento narcisista, o qual esse canal aqui tem diversos assuntos, né? Aqui eu falo sobre dependência emocional, relacionamentos abusivos, narcisismo, e dentro da mentoria Quebrando as Algemas eu te ensino passo a passo como que você vai fazer para superar uma relação narcisista, conviver com uma pessoa narcisista porque você tem filhos com essa pessoa, você tem negócios com essa pessoa, e tudo isso num valor muito acessível, o qual você pode acessar no site www.quebrandoasalgemas.com.br. Também você pode conhecer outros materiais nas outras redes sociais através do canal do Dr. Anderson Contaifer, mentoria Quebrando as Algemas. Tudo isso faço para poder te ajudar, é um transbordo que eu tenho em obter essas informações, estudar isso diariamente e ajudar as pessoas a saírem desse tipo de situação, que é o meu propósito de vida. Eu também passei por esse tipo de situação, saí destruído num relacionamento abusivo narcisista, e aprendi a sair através de um passo a passo, o qual eu falo na mentoria Quebrando as Algemas. Será um prazer poder te iluminar, te dar uma direção no sentido de melhorar a sua vida amorosa e superar relacionamentos muito conturbados como o relacionamento narcisista. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não deixe de se inscrever no meu canal e compartilhar esses conteúdos com outras pessoas que precisam também desse tipo de conhecimento. Até o próximo vídeo.